Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim como os ministros na palavra de Deus são chamados pais daqueles que são convertidos por meio de seus ministérios, também são comparados à mãe, que dão à luz a estas novas criaturas, até que Cristo seja formado neles. Como Cristo disse, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, enquanto estamos buscando e ansiando pela conversão de nossos ouvintes, e como que em trabalho de parto, até que nasçam de novo, não apenas os nossos labores, mas muito mais os nossos temores, cuidados e mesmo os nossos sentimentos com relação ao perigo e miséria em que se encontram, fazem com que o tempo nos pareça demasiadamente longo. Lembrando novamente, como diz Jesus em João, capítulo 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Oh, quão felizes seríamos se a maioria dos membros de nossas igrejas fosse realmente convertida. Contudo, quando podemos observar aqui e ali, um e outro voltando para o lar, não mais nos lembramos das nossas angústias, temores e tristezas, nem pensamos em todos os labores diante da alegria de ver um novo cristão, um recém-nascido em Cristo. Mas não obstante toda a alegria da mãe, seu trabalho, cuidado e sofrimento não chegaram ao fim quando ela dá à luz. Quanta dedicação, quantas horas de dificuldades e quantas noites mal dormidas ainda serão exigidas dela por causa da criança, com a qual agora se alegra tanto. E depois, quantos anos de cuidado e de dedicação para criá-la e para prover suas necessidades nesse mundo. E quando, por fim, a mãe envelhece e espera receber o amor, a honra, a gratidão e o conforto que lhes são devidos como mãe por todos os seus labores, cuidados e sofrimentos, um filho pode revelar-se grato e outro já não tão grato assim, enquanto que um terceiro, talvez, venha a partir-lhe o coração, mas ainda assim ela continuará sendo a mãe de todos eles. O mesmo se aplica a nós. Tendo nos alegrado grandemente pela aparente ou real conversão de uns e outros dentre os nossos ouvintes, nosso trabalho para com eles não terminou, nem podemos desvencilhar-nos de nossos cuidados e labores. Normalmente, temos de cuidar deles e alimentá-los por alguns anos. E ainda muitos dias e noites de dificuldades, de fraquezas, de impurezas, de impertinências, de criancices, de querelas e de disposições para rixas por parte dos nossos convertidos nos afligirão. E depois de tudo, quando começarem a andar por si mesmos e a pensar que são suficientes em si próprios e que já não necessitam de nossa ajuda, quantas quedas e ferimentos poderão ainda experimentar e quantas brigas terão uns com os outros para a aflição deles e nossa. E quando se tornarem adultos, alguns que pareciam sinceros podem tornar-se prodígios ou apóstatas. Alguns talvez caiam em contendas por causa de seu egoísmo e provoquem terríveis divisões na família de Cristo. Outros ainda podem vir a nos desprezar,
A nós que gastamos nossos dias e esforços em estudos, orações, temores, cuidados e labores em prol da salvação deles. Sim, talvez alguns até nos tratem com desrespeito e reprovem nossos próprios ofícios e chamados, como mostra a experiência dos tempos em que vivemos, assim como todas as épocas da história da igreja, evidente e claramente testificam. Por outro lado, alguns serão fiéis e perseverantes, gratos a Cristo e a nós. E para que assim o seja, por amor a Cristo e para o bem deles próprios, ainda é exigido o nosso cuidado, empenho e esforços. São nessas diversas situações que encontramos o apóstolo Paulo tratando seus filhos em suas epístolas. Às vezes, regozijando-se na firmeza deles. Às vezes, defendendo a si mesmo e ao seu ministério contra a ingratidão e as contendas infantis de alguns, como com relação aos coríntios. Às vezes, embora raramente corrigindo severamente o obstinado, entregando-o a Satanás como advertência aos demais. Às vezes, ele está ansioso quanto ao estado de certos membros, ao perceber que se encontram doentes, infectados com erros perigosos ou outras doenças, ao ponto de chegar a questionar a salvação deles, a fim de que não aconteça de ter ele trabalhado em vão, vindo eles a se apartarem da graça e Cristo de nada lhes aproveite. Com relação à maioria, entretanto, encontramos o apóstolo como alguém que está entre a esperança e a apreensão no que concerne ao estado espiritual de cada um, aconselhando-os e exortando-os à firmeza, ao crescimento e à perseverança espiritual. É exatamente isso que ele faz nesse texto, em sua carta aos Colossenses, onde encontramos, primeiro, a suposição de uma grande obra, a maior obra já realizada, qual seja que eles receberam ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, uma implicação de um dever subsequente e uma exortação nele fundamentada com relação à confirmação e ao progresso desses cristãos. As etapas desse dever são expressas através de 3 metáforas. A primeira é tomada de uma árvore ou planta, nele radicados. Após recebermos a Cristo, há um enraizamento nele a ser buscado. A segunda é tomada de uma construção, nele edificados, como uma casa sobre o seu alicerce. Mas o trabalho de construção de um edifício não está completo simplesmente quando a pedra angular e o alicerce estão prontos. A terceira etapa é tomada, portanto, daquelas colunas e pilares de sustentação que estão firmemente estabelecidos sobre o alicerce, estabelecidos ou confirmados na fé. Tendo mencionado a fé, para que eles não se deixassem levar pelas inovações e fantasias humanas com relação a uma falsa fé, ele acrescenta a sentença, tal como fostes instruídos, mostrando-lhes qual a natureza da fé e que religião é esta na qual devem estabelecer-se, ou seja, aquela que lhes foi ensinada pelos apóstolos. E, finalmente, ele expressa a medida em que deveriam almejá-la e o modo especial como a fé deveria ser exercitada, abundando, crescendo em ações de graças. Tudo isso está compreendido na expressão andar com Cristo. Assim, andai nele. Desse modo, a vida cristã, como um todo, é dividida em 2 partes: receber a Cristo e andar nele. As principais questões a serem respondidas são as seguintes. Primeiro, o que significa receber a Cristo Jesus? Segundo, o que significa andar nele? Terceiro, o que significa estar radicado nele? Quarto, o que significa estar edificado nele? Quinto, o que significa ser confirmado ou estabelecido na fé? Sexto, o que o apóstolo quer dizer com a explicação tal como fostes instruídos?
Sétimo, o que significa crescendo ou abundando em ações de graças? Quanto à primeira questão, deve-se observar o ato e o objeto. O ato é o de receber. O objeto é Cristo Jesus, o Senhor. Receber a Cristo não é somente, como alguns comentaristas equivocadamente afirmam, receber a sua doutrina, embora seja certo que sua doutrina deva ser recebida e que o resto está implícito nisso. Mas, quando o entendimento aquece em receber o Evangelho, a vontade de comum acordo igualmente o recebe. E receber a Cristo inclui ambos. Esta é a verdadeira fé justificadora dos eleitos de Deus. Não se trata, portanto, de uma recepção física e passiva, como a madeira recebe o fogo e como as nossas almas recebem as graças do Espírito, mas sim de uma recepção moral que é ativa e metafórica. Isso será melhor compreendido quando o objeto é considerado, o qual é Cristo Jesus, o Senhor. Receber a Cristo, como o Messias ungido e como nosso Salvador e Senhor, é crer que Ele é tudo isso e consentir que realmente seja tudo isso para nós, de modo que ao confiarmos nele, nós nos confiamos totalmente a Ele. Essa relação nós recebemos efetivamente por uma apropriada recepção passiva. Com isso, eu me refiro à nossa relação como membros redimidos, sujeitos e discípulos deste Cristo. Mas a pessoa de Cristo, nós só recebemos por meio de uma recepção ativa e moral, como um servo, com o consentimento recebe ao seu patrão, como um paciente, com consentimento, recebe ao médico. Como a esposa, assim também recebe ao seu marido. E como um estudante, ao acadêmico, ou o acadêmico recebe ao seu professor, ou tutor, ou um súdito recebe ao seu soberano. Assim, isso é chamado de receber a Jesus, o Senhor, e crer nele, como ele é exposto. Há 3 grandes atos observáveis de fé que são essenciais a esta recepção. O primeiro é o assentimento da verdade do Evangelho. O segundo é o consentimento ou aceitação de Cristo e da vida como o maior bem que nos é oferecido. O terceiro é a forte confiança em Cristo para o cumprimento dos fins do seu ofício. Agora, a palavra fé expressa mais propriamente o primeiro ato e o último, e a palavra receber expressa mais propriamente o ato do meio. Mas seja qual for o termo utilizado, quando se está falando de fé justificadora, todos os 3 são intencionados ou estão inclusos. Pelo que tem sido dito, você pode discernir se já recebeu a Cristo ou não, pois a fé pode ser reconhecida pelos seguintes atos descritos a seguir. Primeiro, se vocês acreditam sinceramente que o Evangelho é verdadeiro, esta fé tem de ser suficientemente forte para levá-los à determinação de confiarem sua felicidade a ela e a abdicarem de tudo pela esperança que é colocada diante de vocês. Segundo, se o Jesus Cristo que nos é oferecido em sua relação como pleno e perfeito Salvador for recebido de coração por vocês, se vocês aceitarem a oferta do Evangelho e estiverem verdadeiramente desejosos de pertencer a Ele e aceitarem que Ele, de igual modo, também pertença a vocês, a fé não é apenas mencionada como receber a Cristo, mas é também frequentemente expressa em termos de desejar a Cristo. Portanto, se a promessa é para todos quantos quiserem, aos ímpios é negado terem parte em Cristo, porque não querem que Ele reine sobre suas vidas. Terceiro, se vocês, portanto, desejarem ter a Cristo como Salvador, Mestre e Senhor, devem necessariamente depender dele e confiar inteiramente nele como tal.
Vocês devem confiar nele para a libertação da culpa, do poder e da condenação do pecado e para a vivificação, o fortalecimento, a perseverança na graça e a vida eterna. Vocês devem confiar-se a ele como discípulos para aprender dele, seguro de que os ensinará infalivelmente o caminho da felicidade. E devem ainda entregar-se inteiramente a ele, seguros de que ele os governará em verdade e retidão para a salvação e os defenderá dos inimigos destruidores. É nisto que consiste a fé ou o receber a Cristo Jesus, o Senhor. E estas partes são inseparáveis. Aqueles que verdadeiramente possuem uma delas, possuem a todas. Sempre que nós encontramos nas Escrituras a promessa de justificação ou de salvação feita a nós, se nós cremos nela, é simplesmente essa crença e nada mais do que isso que se pretende para nós. E essa fé não consiste apenas na crença em Cristo como um sacrifício ou como sacerdote, pois esta é a fé que justifica. Mas a crença nele, como mestre ou senhor, é a que santifica. Os seus efeitos não são, portanto, divididos em diversas partes essenciais desta fé. Mas é esta mesma, a única fé em todas essas partes essenciais, que é a condição indivisível para a obtenção de todos estes benefícios. E nessa condição de livre promessa, ela realmente os alcança. Vejam o quanto é necessário para esclarecer o significado das primeiras palavras, receber a Cristo Jesus, o Senhor. Mas vou procurar ser mais breve com relação ao próximo ponto. A segunda questão é, o que significa andar nele? E a resposta é que andar nele significa viver como cristãos, ou seja, tendo uma vez nos tornado cristãos, devemos nos apegar cada vez mais a Cristo para alcançarmos os fins para os quais o recebemos, quando um dia o fizemos. Duas coisas são necessárias para aqueles que estão perdidos. A primeira é encontrar o caminho correto, e isto significa encontrar a Cristo, que é o caminho. A outra é, tendo-o encontrado, caminhar por ele, pois apenas o encontrar o caminho não nos leva ao fim da nossa jornada. As próximas palavras a serem explicadas são os termos radicados nele. Isto significa simplesmente estar plantado ou colocado nele, como fazemos com uma planta nova em um vaso. O termo radicados significa estar profundamente enraizados, pois as raízes aprofundam-se na terra na mesma medida em que a árvore cresce sobre ela. As raízes têm duas funções e ambas são aqui sugeridas. A primeira diz respeito à firmeza da árvore, pois são necessárias para que a força dos ventos não a derrubem. A segunda diz respeito à sua nutrição, pois por meio delas é que a árvore recebe os nutrientes da terra, a fim de que possa ser preservada, venha a crescer e a frutificar. Nisso também consiste o enraizamento do cristão em Cristo. É para que possa estar bem firmado nele contra todas as investidas e possa também retirar dele os nutrientes necessários para crescer e frutificar. O próximo termo a ser considerado é edificados, na expressão edificados nele. Casa alguma consiste apenas de alicerce. E se atentarmos para o texto, veremos que 5 aspectos são expressamente indicados com este termo. O primeiro é que estamos unidos ou associados a Cristo, assim como uma edificação está ao seu alicerce. O segundo é que estamos firmados totalmente nele, o qual é o nosso suporte, assim como o alicerce ou a fundação é o para a construção. O terceiro é que estamos unidos também uns aos outros, tendo nos tornado um edifício espiritual no Senhor. O quarto é que esta construção aumenta em tamanho, assim como uma casa que está sendo construída, possibilitando o nosso crescimento na graça e o crescimento também da igreja por nosso intermédio. O
quinto aspecto está relacionado à adequação do prédio ao fim e ao uso para o qual foi planejado, visto que até que esteja totalmente erguida, a casa não está devidamente apropriada para ser habitada. Assim também, até que os crentes estejam edificados, Deus não pode usá-los plenamente para o propósito para o qual foram planejados. Os termos seguintes são estabelecidos ou confirmados na fé. Isso expressa aquele fortalecimento e firmeza que impedem a queda ou abalo do cristão e compreende duas coisas. Primeiro, que estamos fundamentados em Cristo, o qual é o nosso alicerce. Segundo, que estamos como que cimentados e firmemente unidos uns aos outros. Esta confirmação depende de nossa estabilidade na doutrina ou fé. É por isso que o apóstolo acrescenta a expressão conforme fostes instruídos, para ressaltar a importância da fé nas doutrinas que lhes foram ensinadas, a fim de fortificar os colossenses contra as heresias que não passam de inovações doutrinárias. O objetivo é que eles pudessem testar as doutrinas que posteriormente viessem a ser-lhes pregadas e se apegassem firmemente àqueles que lhes haviam sido ensinados pelos apóstolos. A seguir, Paulo exorta-os a abundarem. Ele o faz para que soubessem que não se trata de algo sem maior importância e a fim de que não se acomodassem com um grau pequeno de graça ou de dever. Assim, se lhes é exortado que abundem especialmente em ações de graças, um dever evangelístico e celestial, que tão admiravelmente convém a um povo que tem parte em tão maravilhosa salvação. E que é tão apropriado diante das misericórdias de Deus, do nosso estado e daquilo que Deus justamente espera de nós. Assim como o Evangelho determina que o amor e a graça de Deus, por meio da obra bendita do nosso Redentor, sejam eternamente louvados e magnificados na igreja. Assim também as manifestações de amor, louvor e alegria devem ser as mais abundantes de todos os nossos sentimentos e ações. Tendo fornecido essas explicações, vocês podem compreender agora o sentido e a doutrina deste texto, os quais podem ser claramente assim expressos. Aqueles que salvificamente receberam ao Senhor Jesus Cristo, ao invés de descansarem neste estado como se tudo já houvesse sido alcançado, devem passar o resto de seus dias andando nele, enraizados e edificados em Cristo, confirmados na fé que os apóstolos ensinaram e abundando especialmente em alegres louvores ao nosso Redentor. Visto que meu propósito é apenas orientar crentes recém-convertidos acerca de como eles podem tornar-se edificados e confirmados em Cristo, deixarei de lado tudo mais que um tratamento completo deste texto exigiria e irei apenas dar uma breve ideia do que é esta confirmação e edificação, a qual será mais plenamente revelada nas orientações. Segundo, mostrar a necessidade de buscar esta confirmação. E terceiro, orientar com relação a como vocês podem alcançá-la.